Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje vamos comentar sobre as funções das cidades. Na aula passada, falamos um pouco sobre as cidades brasileiras, sobre o surgimento dessas cidades, como elas se originaram, como foram divididas, e hoje vamos falar dessas funções das cidades. Muitas dessas cidades que se formaram com base no desenvolvimento da atividade econômica, em diferentes momentos, ainda hoje mantêm suas funções. E ao longo da nossa aula, do nosso vídeo, vamos comentar as funções e conceituar cada uma dessas cidades. Bom, primeiro vamos comentar sobre as cidades portuárias. Atualmente, o Porto de Santos é o que apresenta maior diversidade de importações e exportações do Brasil, movimentando produtos das indústrias mecânicas, químicas, de alimentos e de bebidas, entre outras. Então, o mar é a via de transporte desse tipo de cidade. Quais são os principais portos do Brasil? Porto de Santos, em São Paulo, de Vitória, no Espírito Santo, do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Porto de São Francisco do Sul, Porto de Salvador, na Bahia, o de Manaus, na Amazônia, Porto de Aratu. E essas cidades, qual é a sua importante função na economia do Brasil, na economia do país, a qual pertencem? Pois são a partir delas que a maior parte das importações e importações acontecem, graças à estrutura do seu porto, utilizando para cargas e descargas de mercadorias. Então, essas cidades costumam exercer a função de gerar muito emprego, geralmente no porto e ao seu redor, pois exerce essa função de receber e despachar grandes mercadorias para seu próprio país e para outros países. Outro tipo de cidade são as cidades turísticas. Quem nunca sonhou, desejou passear em uma cidade bonita, conhecer um pouco sobre essa cidade? Então, são aquelas com alto potencial para receber visitantes, tanto para desfrutar das suas belezas naturais ou arquitetônicas, quanto culturais, tais como feiras, exposições, comemorações, dentre outros eventos típicos e famosos. O Brasil tem vários objetivos. Pode ser religioso, econômico, ecoturístico, rural, cultural, para fins de negócios. Vai depender de onde aquele local está inserido e da sua história. Podemos ressaltar também na nossa realidade a cidade de Campo Maior. É isso mesmo. Na cidade de Campo Maior do Piauí, é um berço religioso. É uma cidade conhecida pela sua religiosidade. Nesse período, infelizmente, esse ano, não podemos realizar o nosso festejo devido a essa pandemia. Mas Campo Maior é conhecida como uma cidade muito religiosa pelo seu festejo de Santo Antônio, período realizado em junho. Dentre Campo Maior, no nosso belo Brasil, existem várias outras cidades com poder turístico muito alto. Vamos conhecer? Nós temos Fortaleza, no Ceará, pelas suas belas praias, Iracema, Blumenau, em Santa Catarina, Olinda, Pernambuco, Ouro Preto, Minas Gerais, Salvador, na Bahia, Florianópolis, em Santa Catarina, Gramado, no Rio Grande do Sul.
Maceió, Alagoas, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Morretes, no Paraná. Outro tipo de cidade são as cidades industriais. Correspondem àqueles municípios que concentram um grande número de indústrias, tendo essa como principal atividade geradora de receita. Nesse caso, podemos exemplificar a cidade de São Paulo, a cidade de São Bernardo do Campo, que abriga um parque industrial e atua na produção de automóveis, além de várias outras no Brasil. Então, cidades industriais são aquelas cidades onde a sua economia se baseia em indústrias. Em meados dos anos 80, muitas pessoas saíram das suas cidades pequenas, consideradas pequenas, principalmente no Nordeste, para procurar emprego no Sudeste, onde se concentrava uma das maiores metrópoles industriais do Brasil. Podemos observar o gráfico onde se destacam a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte como as 3 principais cidades onde a industrialização se baseia na sua economia, atraindo pessoas para sua cidade e onde a sua principal economia é a indústria. Aqui algumas imagens da cidade de São Paulo. Cidade de Rio de Janeiro. Também podemos comentar sobre cidade e campo. Possui o que se chama relação de complementaridade. O que é isso? Enquanto o campo produz os alimentos que serão consumidos na cidade, e nos centros urbanos que são produzidos os maquinários, os fertilizantes, os insumos que permitem a melhoria das condições da produção no campo. Ou seja, sempre há discussão da importância entre campo ou cidade. Ou seja, são dois tipos de complemento que sempre andarão juntos, pois a cidade necessita dos objetos produzidos no campo e o campo necessita dos objetos feitos na cidade, como seus maquinários, e também para fornecer a venda dos produtos produzidos no campo. É uma relação mútua de amizade e de interesses. Então, espero que tenha ficado a mensagem sobre o nosso assunto de hoje, a função das cidades mencionadas, que foram as cidades portuárias, turísticas, industriais. Comentamos também quais são essas principais cidades, tanto as cidades portuárias, quanto as principais cidades turísticas do nosso Brasil e as principais cidades industriais do nosso Brasil. Também a relação entre o campo e a cidade, que sempre andam juntos. Um beijo da tia Elbia. Lembrando, qualquer dúvida, entrar em contato.